Vamos então continuar o nosso estudo do livro A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutel. Como eu falei no capítulo anterior, o livro que eu recomendo que se leia é Crônica de um Despertar. Conta a história de um grande empresário que teve um AVC e morreu na cama. E ele não acredita que morreu, ele acha que aquilo é um pesadelo e por aí vai. Todas as peripécias que ele passou por não acreditar que tinha morrido. Vale a pena, vale a pena. Mas vamos ao Caibar. Sala de reuniões e casas no mundo dos espíritos. Já lembramos aos nossos leitores que o outro mundo deve ser algo real, de positivo, pois não se poderia compreender a vida sem os acessórios necessários para a sua manifestação, e também não poderíamos admitir que houvesse um hiato na transição desta para outra vida. Uma transição tão grande que a humanidade, os homens e mulheres, chegassem a perder a noção de si mesmos ou enlouquecesse com a mudança de estado absolutamente incompatível com a sua evolução, com o seu grau de progresso moral e científico. Sobre isso, e com o intuito de corroborar as nossas asserções a respeito, julgamos a utilidade de transcrever um escrito de Miss Winifred Moses, me perdoem sempre os nomes estrangeiros, incerto num número de Great World, revista inglesa de grande circulação e ótima orientação, ou seja, não é um artigo, não é uma pessoa espírita que está escrevendo, não é? Então, esse conteúdo está em toda parte para quem quiser ver. O artigo em questão traz o título acima e assim explica certos afazeres na outra vida. Diz ali: a ideia de sala, halls de reunião e templos de instrução na vida futura é muito atrativa a certas pessoas e durante o tempo em que esses lugares são necessários, aos que aspiram o saber são encontrados à sua disposição. Entretanto, devemos lembrar que o desejo de casas, salas de reuniões, provém do fato de, durante a vida terrena, termos necessidade de abrigos contra a inclemência do tempo. O nosso clima é responsável por muitos dos nossos costumes e desejos arraigados. Sabemos que para estudar aqui, encarnados, devemos estar salvaguardadas de barulho, interrupção. Visualizando a vida futura, devemos lembrar que quando passarmos à condição de espírito, não teremos as desvantagens que são boa parte das experiências da Terra. Há a locução de zodíaco, esse é o nome de um espírito comunicante que se serviu da senhora Moyes, médium de grande força espiritual. Então, a locução de zodíaco sobre o futuro estado do ser abriu grande interesse, porém, alguns leitores e correspondência mostraram estranhar a ausência de referência a casas, a sala de reuniões para a instrução. O simples fato de sentirem eles a sua felicidade aumentada com exposições, discursos, réplicas de coisas terrestres, significa que essas estarão ao seu dispor enquanto tenham utilidade. Casas de convalescentes. Muitos espíritos que voltam descrevem suas casas e também outros edifícios vistos. As casas para convalescentes tornaram-se uma necessidade real, como lugares de repouso para os que passaram pela morte e necessitam de, entre aspas, tratamento, pois frequentemente as tristezas e provações da vida física deixaram a sua impressão no perispírito. Há um outro ponto a considerar. Zodíaco explicou muito bem que as coisas almejadas, mas nunca alcançadas na vida terrestre, estarão noutra vida ao alcance dos filhos de Deus. Muitos homens e mulheres desejam um lar todo seu, onde possam viver sem interferência de estranhos. Quando ingressarem no além, terão a morada dos seus sonhos. Mas surge a seguinte pergunta: quando a mente da terra for substituída pela mais elevada, a do corpo espiritual, quando a vista limitada da terra estiver esquecida da alegria de clara visão que então possuídes, serão os seus desejos os mesmos de agora?
como as coisas terrestres perdem a sua atração. Vários espíritos, relatando as suas experiências logo após a morte, descrevem suas condições como sendo as mais altas concepções da beleza e da felicidade. Entretanto, passado algum tempo, dizem: as minhas ideias sobre a beleza e a felicidade são diferentes agora. Por isso, o Zodíaco nos previne a respeito da ideia de desejarmos isto ou aquilo na próxima vida, porque a evolução do espírito acarreta a perda do amor das representações glorificadas e das que nos deleitavam nesta vida. Todos os médios que viajaram através das esferas falam das maravilhas que viram. Essas viagens são realizadas em estado de desdobramento. Hoje em dia há muitos livros que falam isso, muitos vídeos no YouTube que falam de projeção da consciência. Então você, durante o sono, se desdobra e seu espírito vai viajar, vai ver essas coisas, vai visitar esses locais. Então isso tudo é muito interessante. Continuando. Os oceanos, as montanhas, as florestas excedem a todas as descrições, porque não existem paralelos na Terra. Tudo lá é muito mais exuberante. Continuando. Ruas de ouro brilhante. A referência que faz o evangelista João, em Apocalipse 21, as ruas de ouro puro, tem feito pessoas imaginativas pensarem se será mais agradável andar em semelhantes ruas do que sobre a grama macia. Certa vez mostraram-me este fenômeno e então concluí que o efeito era proveniente da atmosfera. Tudo estava banhado por um brilho de ouro róseo que eu atribuía ao poder psíquico. Parecia-me estar sob um poderoso sol, mas o mesmo não queimava minha pele, nem ofuscava meus olhos. A temperatura era perfeitamente uniforme. Eu estava consciente de uma vitalidade nunca antes experimentada. Então houve uma admirável exuberância de flores. Todas as cores pareciam misturadas em glória, e nunca esquecerei o delicado verde das árvores e campos. Comparativamente, as cores que a natureza terrestre nos apresenta pareciam desbotadas e manchadas. Vi que podia andar sob prados alcatifados de flores, que variavam de 1 polegada a 6 pés de altura, sem magoar qualquer delas. Olhei uma floresta e fiquei admirada da capacidade que me fora dada de ver o cimo da mais alta árvore, como até abaixo da terra, as suas raízes. Também parecia-me tão fácil ver através de uma árvore como o lado que estava voltado para mim. Este milagre de visão calou profundo em minha mente. As pessoas que estão em estado de desdobramento dizem que veem os objetos, as coisas, em 360, veem de todos os lados simultaneamente. É uma característica da capacidade do espírito e nós estamos fixados na nossa pobre visão de 2 olhos, não é? Olhos imperfeitos. Existem até animais que veem melhor que a gente. Continuando. O mar de cor opalina. O mar, no mundo do além, tinha uma beleza impossível de ser descrita. Eu sabia que me viria o desejo de descrevê-lo quando a minha volta ao corpo físico e perguntei ao meu espírito guia se eu deveria tentar achar uma analogia para a comparação. Na palma da minha mão vi uma enorme opala, a qual sob a luz esplendia uma variedade de gloriosos raios multicores. Mas quando olhei para a mesma, concluí que era só uma pálida representação das cores daquele inovidável mar. Em cada um, segundo eu aprendia, porém, pela visão, aquelas doces palavras do apóstolo Paulo, que nos são familiares, voltaram à minha mente. Os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou no coração dos homens o que Deus preparou para eles, para aqueles que o amam. Meus amigos, a realidade é muito diferente da que nós temos vista aqui com os nossos pobres corpos, nossos olhos imperfeitos. Mas vamos trabalhar para merecer tudo isso, sendo pessoas boas, afáveis, fraternas, que pensamos uns nos outros. Esse é o caminho, como ensinou Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei, nos ensinou Jesus.
Então vamos tratar as pessoas como gostamos de ser tratados. Esse é o caminho para as maravilhas. Por enquanto, ficamos por aqui. Aguardo a todos em nosso próximo capítulo.